hoje falando sobre a saúde da boca, a saúde dos dentes. E não param de chegar perguntas pela internet. Olha, a Lenice de Paulo Afonso, na Bahia, pergunta: o aparelho dentário pode dar bons resultados em adultos, doutor Cláudio? Com certeza, Flávia. Antigamente, há anos atrás, o tratamento para adultos era mais restrito. Atualmente, a condição básica é que a saúde dentária, a condição óssea seja adequada, que haja um bom diagnóstico, que seja feito um bom exame radiográfico para verificar se as condições daquele adulto são favoráveis. Se as condições ósseas e das raízes dos dentes estiverem adequadas, não há problema algum, não há restrição. O adulto pode fazer o tratamento e os resultados são totalmente favoráveis, assim como nas crianças e nos adolescentes. Agora, como é que funciona esse aparelho ortodôntico? E mais, como ele é feito? Essas duas perguntas são tão complicadinhas de serem respondidas que a gente destacou logo duas repórteres para responder essas perguntas em duas reportagens. Ou melhor, não só duas repórteres, duas Renatas. A Renata Ribeiro e também a Renata Golombieski. Vamos ver a matéria, a reportagem? Hora de colocar o aparelho. O sorriso metálico incomoda, mas é por uma boa causa. Corrigir a mordida e fazer com que os dentes funcionem como uma máquina perfeita. Qualquer distúrbio nessa engrenagem causa problema na gengiva, na articulação temporomandibular, dores, não é? Por isso que precisa ter esse encaixe perfeito. Sejam fixos ou removíveis. A boa notícia é que a tecnologia dos aparelhos ortodônticos avançou tanto que o tempo de tratamento encurtou. Todo o processo, da primeira consulta, com molde, radiografia, até o dia da alta, da retirada do aparelho, não leva mais do que 2 anos. Tudo começa com o diagnóstico. Os primeiros passos são uma radiografia e a formação desse molde, que mostra direitinho a posição de cada dente. Fazemos um estudo completo e esse estudo também tem alguns resultados no computador. O computador já calcula todos esses valores. De posse disso, você então tem um diagnóstico preciso da maloclusão e sobre esse diagnóstico faz um plano de tratamento. Por isso que hoje os tratamentos são mais rápidos, porque você planeja o que você vai fazer, você sabe o que você tem que fazer. Para cada problema existe uma solução diferente. Os aparelhos móveis servem para alguns pacientes em tratamentos específicos, mas o principal é mesmo o aparelho fixo. Não se pode fazer um tratamento ortodôntico sem colocar um aparelho fixo. Você vai me perguntar, mas por quê? Encaixe? Isso para nós é fundamental. E você só tem controle mecânico para obter esse encaixe à custa do aparelho fixo, onde você utiliza uma mecânica especializada em que os dentes se engrenam como fossem elos de uma cadeia. Para entender como é feito esse aparelho, a gente vai para Sorocaba com a repórter Renata Golombieski. Oi, Renata. Pois é, a gente está em uma das maiores fábricas de aparelhos dentários do país. Aqui eles produzem essas micropecinhas aqui, são chamados brackets unidos. Eles formam aparelhos ortodônticos como esse aqui que a gente conhece muito bem. Mas como é que será que esses ferrinhos todos unidos conseguem corrigir a nossa arcada dentária? Foi em busca dessa resposta que a gente veio parar aqui. Mas antes disso, vamos saber como é que os brackets são produzidos. A matéria-prima vem da Alemanha, uma mistura de aço inoxidável com plástico. O produto é derretido a 160 graus. Depois é preciso tirar o plástico das peças, que só teve a função de moldá-las. Daí os brackets vão para essas forminhas. E lá vão eles de novo para o forno, desta vez a 600 graus. O metal se funde e o bracket diminui em média 20%, no tamanho certo para ir para a boca dos pacientes. Mas ainda tem o acabamento. Essa máquina arredonda as arestas e faz o polimento dos brackets, que depois ficam assim, olha, brilhantes, reluzentes. E para terminar o processo, eles ainda ganham cor. Cada cor se refere a um grupo de dentes. Cada funcionário pinta por dia 13 mil brackets.
Neste setor, maioria feminina. Na verdade, as meninas têm uma habilidade, uma tranquilidade pessoal bem bacana para esse tipo de produto. Aqui também são fabricadas peças com outro tipo de material, a cerâmica. Quase não dá para enxergar que a pessoa usa aparelho, só que custa 70% mais caro que o aparelho de metal. A cerâmica exige um forno de alto calor, digamos assim. Isso chega a 1.800 graus, por aí para cima. Então consome muito, você tem um custo industrial maior. Né? Então, claro que isso tem que ser repassado ao produto de alguma maneira. As peças vão para os consultórios em kits inteiros, com um bracket para cada dente. A partir daí, a responsabilidade é do ortodontista. Por isso que é tão valorizada a mão do ortodontista. Tá? Porque no final ele adequa, digamos, a arcada dentária do paciente ao tipo de rosto dele. É uma arte. Então mostra pra gente como os dentistas fazem essa arte, Renata Ribeiro. Essa arte depende do estudo do molde e da radiografia que a gente viu antes. Os dados são analisados por um computador que mostra exatamente onde cada pecinha deve ser colocada. Hoje os aparelhos fixos, eles são de uma precisão incalculável. Vamos colar os brackets, né? Aquelas pecinhas que você coloca no dente. Tem que obedecer uma precisão matemática, porque os aparelhos de hoje, daquela precisão depende o sucesso do tratamento. Um fio metálico passa pelos brackets e é preso com essas borrachinhas. De tempos em tempos, é preciso voltar ao consultório para apertar o aparelho. Quando os dentes finalmente ficam no lugar certo, o ortodontista retira as peças e o paciente pode ter alta. Ui, que aflição! E antigamente a gente via mais crianças, né, usando o aparelho para corrigir algum problema. Mas é cada vez agora mais comum a gente ver adultos usando aparelhos também, né, doutor Cláudio? A gente tem vários tipos de aparelho aqui, até o adulto usa por uma questão estética, né? Com certeza. Temos os tradicionais aparelhos metálicos, né, como já foi mostrado na reportagem. Os aparelhos cerâmicos que acabam sendo mais estéticos comparados aos metálicos. Né? Existem outros tipos de aparelhos que são instalados na parte interna da arcada e outros feitos por placas, mas de modo geral os tipos mais comuns, né, são os metálicos, que é o que é mais encontrado aí pelos profissionais e esses daqui, da odontologia. doutor? Acho que eles podem ficar aqui mesmo, que acho que é até mais fácil da gente mostrar. Aqui são alguns acessórios que fazem parte também do tratamento, dependendo do tipo de problema que a pessoa apresenta. Então, além dessas peças fixas, nós temos também algumas outras necessidades para que o tratamento seja completado. Agora, o mais importante de tudo isso é realmente iniciar corretamente através de um bom diagnóstico, que é feito somente através de exames. Então, nós chamamos a atenção de se houver algum tratamento ortodôntico que não seja precedido de uma boa documentação, bons exames e um bom diagnóstico e um bom plano de tratamento, alguma coisa está errada. Então precisa realmente verificar se o seu dentista, o seu ortodontista solicita esses exames previamente ao início do tratamento. Bom, tem mais pergunta da internet, vamos ver quem quer conversar com a gente agora. É o Guilherme de Americana, em São Paulo. Qual a idade certa para se colocar aparelho dentário? É muito variável, né, essa questão da idade. Quando existem hábitos envolvidos, por exemplo, chupou a chupeta muito tempo, chupa o dedo, respira mal, respira pela boca. Então, esse tratamento ele deve ser bem precoce, para eliminar os hábitos, normalizar a formação, o formato das arcadas e, consequentemente, normalizar o posicionamento dos dentes. O senhor falou de abrir a arcada, é exatamente esse aqui? Pode ser esse tipo, né, que é um expansor, um disjuntor mais fixo, e tem aparelhos removíveis também que podem ser utilizados numa idade menor. Com dente de leite? Dentição mista, inclusive, pode ser iniciado uma expansão para a normalização do formato da arcada. Então, a questão da idade adequada depende de caso para caso. Por isso, a importância de ir ao dentista, né? Fazer a consulta, fazer uma verificação. Se ele analisar que não é a época adequada, ele vai te avisar. Se for a época adequada, ele vai solicitar os exames necessários para iniciar
um tratamento ortodôntico. Pergunta da internet, mais gente querendo conversar conosco. Lana, de Sinop, Mato Grosso. Como acalmar a criança que tem medo de anestesia, doutor? Pode dar algum remédio antes de chegar ao consultório do dentista? O que o senhor recomenda? Primeiro, eu acho que deve ser feita uma adequação da família, da mãe, com a criança e com o consultório. Nada melhor do que uma boa orientação. Mas podemos usar também medicamentos. Então, os benzodiazepínicos, os tranquilizantes, podem ser, estão em condições no arsenal armado, médico, odontológico, de ser utilizado. Tem remédio para isso, mas tem também o contato, o convívio, se acostumar ali com aquele ambiente, né, doutor? Mesmo também porque criança que usa o aparelho vai precisar também aprender a limpar, fazer a limpeza desse aparelho. Essa dica serve para as crianças e para os adultos também. Quem explica é a dentista, a doutora Andréa Coutinho Ferreira, que conversa com a Renata Ribeiro. A Duda acabou de colocar o aparelho. Empolgadíssima com a novidade, fez questão de escolher a cor dos elásticos. Esse aqui? Mas para manter o aparelho cor-de-rosa e os dentes saudáveis, vai ter que ter um cuidado especial com a limpeza. Ela vai ter que usar essas escovas diferentes. Você consegue entrar com ela entre os dentes e o bracket. Primeiro, aqui em cima, perto da gengiva, passando para um lado, para o outro. Depois você entra por baixo do fio ortodôntico, tá vendo? Bem entre os dois dentes. Na sequência, o fio dental. Existe um especial com a ponta endurecida que ajuda a enfiar entre o dente e o aparelho. Então você está embaixo do fio. Aí você vem com o fio e entra aqui, ó, no meio do dente. Aí vem a escovação. O mais importante na escovação é você escovar tanto por fora quanto por dentro e a parte de cima. Eu falo que é para sujar o espelho. Aí, com a escova inclinada. Foi fácil? Foi. Olha, uma coisa que a gente não falou na reportagem, que também faz parte da limpeza dos dentes, é o enxaguante bucal. Doutor, o enxaguante bucal é bom para todo mundo? Ele é bom, mas ele é um complementar. Então, é importante ressaltar que só o enxaguatório não soluciona a higiene bucal. Não substitui a escovação. Não substitui de forma alguma. É importante que faça a escovação, né, várias vezes ao dia, faça uso do fio dental e, como complemento, o enxaguatório. Porque muitas vezes a pessoa usa o enxaguatório e tem a sensação de que está com a boca higienizada e, na verdade, não higienizou. Está. Sem álcool é melhor? É melhor o enxaguatório sem álcool. Tá? Então, ele como complemento, ele é importante. Agora, escova dentária e fio dental é indispensável. Essa aqui a gente viu na reportagem, né? Que é para quem usa aparelho. Ela serve só para quem usa aparelho? Normalmente quem usa aparelho, né? E também alguém que usa prótese, que tem alguns espaços, né, mais difíceis de serem alcançados, também pode ser utilizado para que alcance locais que a escova comum não alcança. O fio dental, desculpa, Flávia, o fio dental a gente falou algumas vezes aqui sobre o uso dele. Muita gente tem dúvidas sobre usar antes ou depois de escovar os dentes. Olha, o importante é usar o fio dental, ou antes ou depois. O fio dental ele vai alcançar regiões que a escova não alcança. Então, só o simples ato de passar o fio dental, que é um procedimento que leva algum tempo, né? Mas os benefícios que o uso do fio dental traz são fundamentais. Então, o importante é, use o fio dental. Ô, doutor, existe uma escova ideal? Olha, a escova ideal é aquela que vai promover a correta higienização. Então, se ela for um pouco menor ou um pouco maior, dependendo do tamanho da boca, o importante é que ela alcance todas as regiões dos dentes, da boca, e também que as cerdas, né, não sejam muito duras, que senão pode machucar a gengiva. Então, tendo cerdas macias e a escova alcance todas as regiões da boca,
eu acho que é o suficiente para promover a limpeza. Fernando, vai ao gosto do freguês, né? Vai ao gosto do freguês, né? Do não preço sendo muito também. dura. E que a escovação não seja tão rápida, tão instantânea como parece ser o nosso programa, doutor. Porque acabou o programa. Fernando, acabou, mas amanhã tem mais. Amanhã. E agora você fica com o Encontro e a Fátima Bernardes. Até amanhã.